amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia da TV Itaperá. Hoje, terça-feira, é o nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Com esse frio, né, vocês podem até notar que até eu estou um pouco resfriado e aproveitei para trazer uma notícia que vai servir de tema para a nossa conversa de hoje. No dia 1º de julho, teve uma notícia da internet que talvez vocês que nos assistem já devam ter oportunidade de ter lido, de que nos Estados Unidos, no estado de Ohio, uma criança de 8 meses que estava na creche, a cuidadora da creche dava um antialérgico para esta criança, para que ela ficasse mais quietinha e também ficasse dormindo. Infelizmente, a dose desse antialérgico foi uma dose excessiva e para uma criança de 8 meses, né, teve um efeito colateral fatal. Veja essa ocorrência triste, né, que nós tivemos essa notícia. Esse antialérgico, né, que essa criança nos Estados Unidos tomou é a difenidramina, tá? Ele é um componente químico que está presente em muitos remédios e muitos xaropes para tosse. Então, eu citei esse caso dessa criança de 8 meses justamente para ilustrar o perigo, né, de dar medicamentos, principalmente para essa época de frio, notadamente para o sintoma da tosse. Vocês já notaram o quanto é ruim uma pessoa estar tossindo? Isso aconteceu comigo, está acontecendo, né? Então, e é muito comum também, né, prescreverem ou irem na farmácia, né, mesmo alguns profissionais médicos, né, têm receitado remédio para tosse. Então, esse alerta no tocante a medicamentos para tosse é que a gente gostaria de reforçar o cuidado que temos que ter. Tosse, como falei, é uma coisa muito chata, né? Atrapalha o sono, porque é justamente quando a pessoa, tanto criança como adulto, elas dormem, é que começa a tosse. Basta deitar para que a tosse aumente. E a tosse nada mais é do que um reflexo de defesa do seu organismo diante de um estímulo irritativo que pode ser na porção alta, né? Por exemplo, quem tem rinite alérgica que se transforma numa rinocinusite, ou alguém que pega um resfriado ou mesmo uma gripe, não é? Tem toda essa secreção de vias nasais e na parte superior que vai estimular a tosse. E além disso, aqueles casos, não é, que acometem os pulmões, formam secreções, ou mesmo que não formem secreções, formam situações de irritabilidade no pulmão e como reflexo tem a defesa da tosse.
E como é que nós temos que nos precaver? Primeira coisa é o seguinte, né? A tosse, pelo fato de ser um elemento de defesa no nosso organismo, ela precisa ser muito bem orientada pelo profissional médico, né? Para que ou o adulto não se desespere, ou os pais das crianças também não fiquem muito preocupados. Imagine um adulto, por exemplo, né? Principalmente os idosos. A pessoa começa a tossir, a ponto de ter uma dor abdominal muito forte no momento da tosse. Por quê? Porque a musculatura do diafragma é acometida e automaticamente toda a musculatura do abdômen é forçada. Então é muito comum, diante de crises de tosses intensas, a gente ter uma dor abdominal superior muito forte, a ponto de que, se a gente palpar a região do abdômen, a pessoa vai sentir dor, que é a dor muscular. Mas, dependendo da intensidade dessa tosse, ela dói tanto que, apesar da tosse ser um mecanismo de defesa e que normalmente a gente tem que deixar ela evoluir naturalmente, tem situações que a gente precisa aliviar um pouquinho a tosse em decorrência da dor abdominal, né? E também, no caso de crianças, a situação fica pior. Por quê? Nós já tivemos oportunidade de falar no programa que a tosse, principalmente em crianças, ela não melhora antes de 10, 15 dias, quer dizer, dentro de 1 ou 2 semanas é difícil de melhorar, né? E o desespero da família, criança dormindo, deitada, começa a tossir, o que a mãe ou o pai fazem? Tentam acalmar a criança deitada, principalmente nessa época de frio, que a criança está totalmente coberta, deitada, aquecida, né? Então os pais têm uma precaução de não tirá-la da coberta. Mas o que ocorre é o seguinte: infelizmente, né, além da tosse demorar muito tempo, 1, 2 semanas, principalmente em crianças, né? Enquanto você não pegar a criança no colo, essa tosse vai persistindo. Então, criança começou a tossir na madrugada, está deitada, não tem jeito, pegue no colo com o cobertor e tente acalmar. Em criança e em adultos, a gente usa, né, o mecanismo da inalação. Aquele aparelhinho que a gente compra na farmácia ou que tem nos prontos-socorros, né, para fazer a inalação só com soro fisiológico. Por quê? Porque é o mecanismo mais fisiológico de você diminuir a irritabilidade das vias aéreas, promover a desinflamação e automaticamente, com isso, tentar diminuir a intensidade da tosse. Qualquer remédio para tosse, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente em crianças. Se vocês notarem, não é? Todos esses remédios que tem para tosse, ele vem escrito,
no rótulo, na caixa, que é recomendado acima de 2 anos. Mas, mesmo em crianças acima de 2 anos e mesmo em adultos, a gente sabe que todo medicamento tem os seus efeitos colaterais. E naquele caso que eu disse, logo no início do nosso programa, daquele acidente, grave acidente que ocorreu na creche nos Estados Unidos, não é? Onde uma cuidadora deu esse xarope que serve para tosse, mas que é um antialérgico, para deixar a criancinha de 8 meses quietinha, né? Teve um efeito colateral fatal. Então é muito comum, né, nesse período do frio, né, a gente está na farmácia e vê as pessoas comprando o xarope como se fosse uma coisa assim, sem risco nenhum. Tem risco, precisa ser orientado pelo seu médico para saber, se for criança, se a sua criança está em condições de receber aquele medicamento e principalmente a dosagem. A dosagem é fundamental. No caso dos adultos, isso aí piora um pouquinho mais, sabe por quê? Porque o adulto vai na farmácia, não é? Compra, né? Sem receita nenhuma, porque ouve falar de um amigo que tal xarope é bom para tosse, isso, aquilo e tal, e vai se intoxicando desses medicamentos. Então, esse período do frio é um período que ocorre um grande número de acidentes e intoxicações por medicamentos. Tá? Então, precisamos tomar muito cuidado, principalmente quem tem problema cardíaco, principalmente quem tem problema renal, principalmente quem tem problema de hipertensão, desses remédios que são propagados livremente, tá certo? Como remédio para resfriado, xarope para tosse, enfim, todos esses medicamentos, não é? Têm seus efeitos colaterais e não são medicamentos que a gente possa entender que não tem perigo nenhum, tá? E mais um alerta: por causa da nossa coriza com esse tempo frio, não é? Então é comum a gente sempre estar com o nariz com coriza, né? E aí a gente quer tomar, se for o adulto, quer tomar um remédio para diminuir essa coriza. No caso de criança, precisa um alerta maior. Não usem medicamentos para destrancar o nariz. Não use medicamentos para criança para desobstruir o nariz, mesmo que você note que aquilo está dificultando para respirar e está dificultando para conciliar o sono. Somente o médico é que pode orientar o melhor medicamento para você desobstruir as vias nasais. Aqueles remédios, não é, que a gente normalmente vizinho, parente, amigos falam: olha, pinga umas gotinhas do nariz que destranca na hora. Fuja desse remédio, não deixe esse remédio em casa, porque em crianças podem ter efeitos colaterais de grande risco, a ponto de termos que encaminhar essas crianças que se intoxicam com esses medicamentos que se pinga no nariz sem orientação médica a parar numa UTI. Então,
Eu trouxe esse caso dessa criança de 8 meses que faleceu por uma superdosagem de antialérgico lá nos Estados Unidos, simplesmente para alertar pais e adultos que medicamentos para resfriado, medicamentos para tosse, principalmente os antialérgicos, têm efeitos colaterais graves e que somente o médico tem condições de prescrever a dosagem correta, a dosagem de segurança e dar todas as orientações de efeitos que podem porventura ocorrer e o que se deve fazer. Então, nessa época de frio, evitem aglomerações, evitem sair à noite, Infelizmente essas festas bonitas, gostosas, festas juninas, festas julinas, tudo isso aí, infelizmente, elas avançam noite adentro e a maioria das crianças vão com seus familiares para essa festa e infelizmente é um risco muito grande para se contrair o resfriado e consequentemente a tosse e consequentemente o risco de darem remédios errados, em dosagem erradas, que podem, ao invés de melhorar, ao contrário, podem colocar em risco a saúde de todos e aí ter consequências graves. A mensagem de hoje é esta: você que nos assista, alerte seus familiares, seus amigos, principalmente aqueles amigos que têm costume de qualquer coisa ir na farmácia comprar um xarope. É aquele antigo ditado que diz que canja de galinha, chazinhos ainda são fórmulas bem-vindas para a gente conseguir passar esse período do inverno. Bastante líquido, bastante cuidado e vamos todos nos prevenir para que a tosse não nos atinja ou então, se nos atingir, que não fique causando tantos problemas, tanto para os pais como para os adultos, principalmente essa dor abdominal causada pela tosse e também a irritação gástrica causada por tantos xaropes que a gente vai tomando na esperança dessa tosse ir embora o mais rápido. Semana que vem tem mais e aguardo a sua presença. Até lá, muito obrigado.